silêncio pelo falecimento da senhora Casuici, a gente conhecia como Dona Lourdes, né? Mulher de São Andirô. Um minuto de silêncio. Antes de começar a sessão, eu queria justificar a minha ausência, né? Apesar que o vereador André falou na sessão passada, vereador, mas não saiu na filmagem. Não saiu. Estava assistindo e depois eu falei, né, não saiu na filmagem. Então, justificar aí a toda a população, minha ausência na sessão passada. Infelizmente, aí, foi acometido pelo Covid, né? O Covid me pegou aí. Não, a primeira vez. E que seja a última. Então, a gente teve que ficar em casa aí, não teve como sair. E durante todo o meu mandato, dentro de 2013 para cá, essa foi minha segunda falta. A primeira, eu, o vereador André e o vereador Fabrício estivemos em Curitiba, político. Agora, infelizmente, pela Covid. Então, está aí justificado. E vamos dar sequência aos nossos trabalhos, com a graça de Deus. Peço à senhora secretária fazer a leitura do termo da ata eletrônica 972 de 2022. Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná. Termo da ata eletrônica número 972 de 31 de 2022. Primeiro período, segunda sessão legislativa ordinária e 17ª legislatura. Tipo ordinária, data dia 29/8/2022, início às 18h15. Local, Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná. Lista de presença, mesa diretora. André Vilalva Leal, vice-presidente. Cleives Bertoletti Devec, primeira secretária. E Rafael Abner Severino, segundo secretário. Vereadores presentes, Valmir Aparecido Siviero, Gilberto Luiz Mossato, Milton Zampieri, João Paulo Melchior Elbel e Odilon Campos Silveira Filho. Vereador ausente, Luiz Henrique Ranunci, presidente. Na falta do titular, presidiu os trabalhos da sessão o vice-presidente, senhor André Vilalva Leal. O presidente em exercício, senhor André Vilalva Leal, justificou a falta do titular, presente, senhor Luiz Henrique Ranunci, visto o mesmo ter testado positivo para o Covid e está cumprindo quarentena. Antes de iniciar os trabalhos da sessão, o presidente pediu 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor João Batista Monteiro, antigo morador do nosso município. O termo da ata anterior, número 971, foi submetido em discussão e votação do plenário, não sendo discutido, passou para a votação, ficando aprovado por 8 votos. Proposição apresentada pela Câmara Municipal. Moção de pesar à família Batista Monteiro, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná. Pequeno expediente não teve, grande expediente não teve ordem do dia. O autógrafo número 58 de 2022 ao projeto de lei número 23 de 2022 foi submetido em segunda discussão e votação, sendo discutido pelo vereador Odilon Campos Silveira Filho, que manteve seu parecer, sendo desfavorável à aprovação do mesmo. O vereador André Vilalva Leal também discutiu a matéria, retificando seu voto, sendo a favor ao projeto em questão, ficando aprovado por 6 votos a favor e 1 voto contra. Autógrafo número 59 de 2022 ao projeto de lei 24 de 2022 foi aprovado por 7 votos. A redação final ao projeto de lei número 26 de 2022 foi submetida em primeira discussão e votação, sendo discutido pelo vereador Gilberto Luiz Mossato. Em seguida, passou para a votação, ficando aprovado por 7 votos. Moção de pesar à família Batista Monteiro.
Foi aprovada por 8 votos. Explicação pessoal. No uso da palavra para as considerações finais, o presidente em exercício, senhor André Vilalva Leal, e nada mais a tratar, com as graças de Deus, determinou encerrados os trabalhos da sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e solicitou à assistente administrativa Marlene Martins para lavrar o presente termo da ata que, lido, discutido e aprovado, será devidamente assinado pelos vereadores. Está em discussão o termo da ata anterior, 972 de 2022. Como não tem ninguém interessado em discutir, passa para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por 9 votos. Expediente recebido do Executivo Municipal. Ofício 171 de 2022, encaminhando a esta Casa de Leis o projeto de lei 27 de 2022. Assunto: ofício de encaminhamento da proposta orçamentária para o exercício de 2023. Senhor presidente, encaminhamos o anexo projeto de lei número 27, de 30 de agosto de 2022, a lei orçamentária anual de 2023, o qual estabelece identificação das ações para o exercício financeiro orçamentário no ano de 2023, para ser apreciado e votado por esta Casa de Leis. Atenciosamente, Antônio Carlos Tamais, Prefeito Municipal. Proposições apresentadas pelo Executivo Municipal. Projeto de lei 27 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Amélia, Paraná, para o exercício financeiro de 2023, mais sua justificativa. Projeto de lei número 27, de 30 de agosto de 2022. Súmula. Estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Amélia, Paraná, para o exercício financeiro de 2023. Antônio Carlos Tamais, excelentíssimo prefeito do município de Santa Amélia, Paraná, nos termos da atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62 do inciso 3º da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores de Santa Amélia, Paraná, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Orçamento Geral do Município de Santa Amélia, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2023, referente aos poderes do município compreendido aos órgãos da administração direta, estima a receita e fixa a despesa de R$30.275.000. Artigo 2º. As receitas estão estimadas por categorias econômicas segundo a ordem dos recursos decorrentes do somatório da arrecadação das receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e em conformidade com o disposto no anexo 1º, compreendendo: inciso 1º, Poder Legislativo, R$1.500.000, correspondente ao máximo de 7% da receita corrente líquida, dada no exercício financeiro que antecede os efeitos desta lei, conforme determina a emenda constitucional número 58, de 23 de setembro de 2009. Inciso 2º. Poder Executivo em R$28.775.000. Parágrafo único. A receita orçamentária será desdobrada nas seguintes categorias econômicas: receitas correntes. Receita tributária, R$1.594.150. Receita de contribuições, R$37.350. Receita patrimonial, R$812.800. Receita de serviço, R$37.100. Transferências correntes, R$27.643.040. Outras receitas correntes, R$114.500. Total da receita corrente, R$26.503.700. Receitas de capital,
Operação de crédito, R$ 1.800.000. Alienação de bens, R$ 200.000. Outras transferências de capital, R$ 1.771.300. Total das receitas orçamentárias, R$ 30.275.000. Artigo 3º. A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo 2º da Receita. Artigo 4º. A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, está fixada no valor de R$ 30.275.000, desdobrada nos termos do anexo 2º da despesa, compreendendo poder legislativo, R$ 1.500.000. Poder legislativo. O poder executivo em R$ 28.775.000. Poder executivo. Executivo municipal, R$ 300.000. Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, R$ 5.080.000. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, R$ 60.259.963. Secretaria da Educação, R$ 6.920.000. Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, R$ 400.000. Secretaria de Saúde, R$ 6.305.000. Secretaria da Assistência Social, R$ 1.690.000. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, R$ 1.510.000. Total, R$ 28.775.000. Artigo 5º. Estão plenamente assegurados os recursos para investimentos em fase de execução em conformidade com o disposto na Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023. Artigo 6º. Fica autorizado o Poder Executivo e o Poder Legislativo, respeitadas as limitações legais no que concerne à realização de despesa com pessoal. Inciso 1º, conceder pagamentos de gratificações adicionais ou hora extras de acordo com o estabelecido no Estatuto do Servidor Público Municipal. Inciso 2º, proceder à criação de novos cargos ou abrir novas vagas de servidores na medida em que forem surgindo as necessidades. Inciso 3º, proceder à nomeação de servidores na medida das necessidades e no limite das vagas criadas pela legislação própria. Inciso 4º, proceder à concessão de reajustes ou aumento de vencimento nos limites das disponibilidades financeiras do município e de acordo com as normas legais específicas. Inciso 5º, proceder à readequação ou criação do plano de cargos e salários dos servidores públicos municipais. Artigo 7º, para corrigir distorções ou defasagens salariais, os vencimentos e vantagens fixas dos servidores públicos municipais deverão ser reajustadas na mesma época de reajuste do salário mínimo fixado pelo governo federal. Artigo 8º. As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposições e de outros órgãos, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração. Artigo 9º. A utilização das dotações com origens de recursos em convênios ou operações de créditos fica condicionada à celebração dos instrumentos. Artigo 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito com instituições financeiras, firmando convênios ou similares com a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Urbano ou um órgão competente para tal.
para desenvolver metas ligadas ao Programa Paraná Urbano, Fundo de Desenvolvimento Urbano e outros programas da mesma natureza, obedecendo aos limites de capacidade e endividamento do município, consoantes normas do Banco Central, até o limite de 10% do orçamento geral do município. Artigo 11. Fica o órgão da administração direta dentro de cada poder, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei número 4.320, de 17 de março de 1964, especialmente em seu artigo 43, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da receita orçamentária prevista em cada poder, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei. Parágrafo 1º. Ficam incluídas do referido limite as alterações realizadas por excesso de arrecadações de fonte livre e vinculada, e por superávit financeiro de fonte livre e vinculada, apuradas no balanço do exercício anterior, em consonância com a Lei número 4.320, de 17 de março de 1964. Parágrafo 2º. A abertura dos créditos adicionais suplementares do Poder Legislativo, quando o recurso para sua cobertura for de cancelamento de dotação do Poder Executivo, deverá ser solicitada através do ofício pela Câmara Municipal e só será efetivado após decreto do Executivo, respeitando-se, para tanto, os limites estabelecidos neste artigo. Artigo 12. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para o saneamento e habitação em área de baixa renda. Artigo 3º. O prefeito enviará à Câmara, no prazo consignado em lei complementar federal, a proposta de orçamento anual do município para o exercício seguinte. Parágrafo 1º. O não cumprimento deste disposto no caput deste artigo implicará em crime de responsabilidade do chefe do Executivo, desde que haja previsão neste sentido em lei editada pela União. Parágrafo 2º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara para propor a modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar. Parágrafo 3º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas pelo Legislativo, no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 4º. A execução do montante destinado à ação de serviço público de saúde, previsto no parágrafo 3º, inclusive custeio, será computada para fins de cumprimento do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 5º. Sobre pena de responsabilidade, é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o artigo 3º deste artigo. O parágrafo 3º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação, definindo na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição da República. Parágrafo 6º. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 3º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 7º.
Na elaboração do projeto de lei orçamentária, deverá o chefe do Poder Executivo criar dotação orçamentária para acomodar o percentual referido no parágrafo 3º deste artigo, para que, durante a votação da mesma ou no decorrer do exercício financeiro, possa o Legislativo, por meio de alteração no projeto ou aprovação da respectiva, dar destinação ao respectivo valor na forma como deliberada. Parágrafo 8º. Se o Poder Legislativo não definir a forma como se utilizar o recurso previsto no parágrafo 3º, por ocasião da discussão do projeto de lei orçamentária, poderá fazê-lo ao longo da execução orçamentária, por meio de respectiva lei, desde que até o último dia do mês de junho do exercício financeiro em vigor. O parágrafo 9º, no caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integre a programação na forma do parágrafo 3º deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas. Inciso 1º. Até 60 dias após a publicação da lei orçamentária ou da respectiva lei, dispondo sobre a destinação do recurso, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Inciso 2º. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1º, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 3º. Até 30 de outubro ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2º, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 4º. Se até 30 de novembro ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º, a Câmara Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária. Parágrafo 10. Após o prazo previsto no inciso 4º do parágrafo 9º, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 3º não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1º do parágrafo 9º. Parágrafo 11. O resto a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 3º deste artigo, até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 12. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no parágrafo 3º deste artigo poderá ser reduzido em até mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Parágrafo 13. Considera-se equitativa a execução da programação de caráter obrigatório que entenda de forma equalitativa a impessoal as emendas apresentadas e aprovadas pelo Legislativo, independentemente da autoria. Artigo 14. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023. Santa Amélia, 30 de agosto de 2022. Antônio Carlos Tamais, Prefeito Municipal de Santa Amélia. Justificativa do projeto de lei número 27, de 30 de agosto de 2022. Estamos encaminhando a esta Casa de Leis a lei número 27, de 30 de agosto de 2022, versando sobre o orçamento geral do município para o exercício que se inicia no dia 1º de janeiro de 2023. Projeto este que consta todas as regras relativas à vida orçamentária e financeira do nosso município. Torna-se necessário acrescentar que as despesas constantes no anexo do projeto
em questão foram fixadas de acordo com as nossas atualidades financeiras, ou seja, valores despendidos atualmente multiplicados pelos possíveis meses de utilização das referidas despesas em 2023. Já em relação às receitas, as mesmas foram projetadas de acordo com a evolução obtida em 3 últimos anos que antecedem o presente exercício, bem como da projeção do exercício em andamento. Alertamos os senhores edis de que a aprovação do referido projeto torna-se indispensável e necessário para que seja dado continuidade nos trabalhos voltados ao bem-estar e ao bom atendimento da população ameliense a partir de 1º de janeiro de 2023. Ao dispor, Santa Amélia, 30 de agosto de 2022, Antônio Carlos Tamais, Prefeito Municipal. Proposição apresentada pela Câmara Municipal. Moção de pesar à família Silva, à família Kelly Nogueira e à família Issi. Moção de pesar. Esta Igreja Casa de Leis, através dos presentes vereadores que a subscrevem, vem através desta, após ouvido o plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família Issi, pelo falecimento da senhora Kazui Issi, ocorrido no dia 30/8 de 2022. É, pois, justa a homenagem póstuma desta casa, representantes dos munícipes a uma antiga moradora do nosso município, de conduta exemplar e humilde, que está a merecer a saudade dos filhos, genros, netos, parentes e amigos a quem ela dedicou a sua vida. A senhora Kazui Issi, conhecida como Dona Lourdes, era membro da família tradicional do nosso município, onde granjeou simpatia e, graças às suas qualidades pessoais, conquistou um vasto círculo de amizade. Nossas sinceras condolências a seus familiares, no qual compartilhamos o mais profundo pesar. Desejamos que a paz, o consolo e a força reinem no meio de todos, rogando a Deus para que a senhora Kazui Issi descanse em paz. Requeremos, na forma regimental e após ouvido o plenário desta casa, que conste da ata dos nossos trabalhos desta noite um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Kazui Issi, dando-se ciência dessa deliberação à família enlutada. Santa Amélia, 3 de setembro de 2022. Moção de pesar. Esta Igreja Casa de Leis, através dos presentes vereadores que a subscrevem, vem através dessa, ouvido o plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família Kelly Nogueira, pelo falecimento da senhora Maria Conceição Kelly Nogueira, ocorrido no dia 27/8 de 2022. É, pois, justa a homenagem póstuma desta casa, representantes dos munícipes a uma antiga moradora de conduta exemplar, humilde, que está a merecer a saudade dos filhos, noras, genros, netos, parentes e amigos a quem ela dedicou a sua vida. Nossas sinceras condolências aos seus familiares, no qual compartilhamos o mais profundo pesar. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, rogando a Deus para que a senhora Maria da Conceição Kelly Nogueira descanse em paz. Requeremos, na forma regimental, que conste da ata dos nossos trabalhos dessa noite, nossos votos de profundo pesar, dando ciência à família enlutada. Santa Amélia, 29 de agosto de 2022. Moção de pesar. Esta Igreja Casa de Leis, através dos presentes vereadores que a subscrevem, vem através desta, após ouvido o plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família Silva,
pelo falecimento do senhor Maurício da Silva, ocorrido no dia 28 de agosto de 2022. É, pois, justa a homenagem póstuma desta casa, representantes dos munícipes a um antigo morador do nosso município, de conduta exemplar, trabalhador e humilde, que está a merecer a saudade dos irmãos, dos filhos, parentes e amigos a quem ele dedicou a sua vida. Nossas sinceras condolências aos seus familiares, no qual compartilhamos o mais profundo pesar, desejando que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, rogando a Deus para que o senhor Maurício da Silva descanse em paz. Requeremos na forma regimental e após o ouvido plenário desta casa, que conste da ata dos nossos trabalhos dessa noite um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Maurício da Silva, dando-se ciência dessa deliberação à família enlutada. Santa Amélia, 30 de agosto de 2022. Pequeno expediente, palavra franca aos vereadores que desejarem falar. Não tem. Grande expediente para os vereadores que usarem da palavra também não tem. Como a gente atrasou aí a nosso início de reunião, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos rapidinho e a gente retorna.